Olá, muito boa tarde, você internauta, produtor rural que nos acompanha aqui ao vivo no site Notícias Agrícolas. Estamos de volta com os nossos boletins. O destaque neste momento é para o setor sucroenergético, como costumamos fazer neste horário. E a gente vai falar um pouquinho em relação à demanda global por açúcar, e também falar um pouquinho em relação ao etanol, porque mais recentemente a gente tem acompanhado aí as informações pelo mundo relacionadas à variante Delta, impactos sobre as informações de commodities agrícolas, como esse cenário pode impactar de alguma forma a demanda por alimentos no mundo, e vamos saber especificamente no caso do açúcar, como é que fica esse cenário, como é que a gente vê esse cenário para a safra, e também a gente apontar aí alguns direcionamentos, porque apesar desse cenário de preocupação, a gente tem aí as informações que apontam para uma vacinação acelerando cada vez mais pelo mundo. Aqui no Brasil também isso já tem acontecido. Então a gente vai conversar ao vivo agora para atualizar todas essas informações. A gente fala ao vivo com Henrique Acamini, que é gerente da área de análise da Xarn.co Brasil. Henrique, muito boa tarde, obrigado pela sua participação aqui com a gente. Muito obrigado, Jonas. Eu que agradeço vocês, ao Notícias Agrícolas, por essa oportunidade de a gente poder discutir um pouquinho, né? Sempre é bom a gente poder espalhar um pouco mais a palavra e tentar ajudar aí todos que estão antenados com o setor, né? Com certeza. Bom, Henrique, a gente teve aí, nos últimos dias, diria nas últimas semanas até, informações bastante preocupantes de alguma forma impactando os mercados. A gente até mais recentemente teve algumas correções aí, diante disso. E mais o foco na variante Delta, O petróleo também foi bastante impactado por esse cenário. E queria saber, no açúcar, como é que a gente pode entender o cenário de demanda global com essa nova variante do coronavírus, que é a variante Delta, e se ela de fato preocupa neste momento? Sim, com certeza. Acho que assim, ainda está um pouquinho cedo para a gente conseguir definir e fazer um rascunho um pouco mais preciso da situação como um todo, né? Mas assim, tentando trazer toda essa realidade que a gente tem visto aí nos últimos 2 anos, parece que com a variante Delta nós estamos um pouquinho menos preocupados em relação a impactos de demanda e assim por diante, né? No ano passado a gente viu uma movimentação, a gente estava encarando o desconhecido, realmente o desconhecido, né? Então, as medidas de lockdown, restrições, elas eram muito mais drásticas, o que impedindo a mobilidade da população fez com que a demanda retraísse bastante, né? Mais ou menos no meados de 2020, para o finalzinho de 2020, nós tínhamos uma projeção de retração de demanda de mais ou menos uns 5% em alguns países, o que dava aí para a gente uma permanência do consumo de açúcar próximo de 173 milhões de toneladas, né? Mas no final das contas, não foi bem exatamente o que acabou acontecendo, a retração de demanda foi um pouco mais acentuada, finalizando aí mais ou menos 170 milhões de toneladas. Só que agora com essa variante Delta e considerando que toda a parte de vacinação e nos países mais envolvidos já estão bem avançados, Brasil inclusive, né? Então parece que a população, os governos, eles estão um pouquinho mais, não vou dizer despreocupados entre aspas, né? Mas eles estão encarando com um pouco mais de, vou dizer, talvez coragem, acho que seria uma boa palavra, porque no sentido de eu não vejo mudanças ou movimentações muito grandes em relação a vamos ter que fechar tudo de novo e assim por diante. É por isso, então, a nossa projeção de demanda ela é um pouco mais estável em Uhum. relação a 21, 22, né? Só para vocês terem os grandes números na cabeça, se foi 170 em 2021, para 21, 22 a gente está falando em algo próximo de 174 milhões, ou seja, você volta a ter uma ligeira recuperação. E muito desse efeito que a gente fala que é o bounce back, né, é pelo sentido de que quando você volta a ter a convivência, a parte de sair um pouco mais de casa, alguns hábitos alimentares seus acabam voltando, né? Você consome mais besteiras aqui e ali na rua e assim por diante, fast food principalmente. Então você tem essa ligeira movimento de overshoot aí em relação à demanda, né? Por isso que a gente está com esse 174. Certo. E Henrique, esse número que vocês levantam, faz um Uhum, comparativo para a gente em relação aos níveis pré-pandemia, porque a gente tinha perspectivas bastante interessantes de crescimento da demanda quando a gente via um cenário antes da pandemia, do uhum, coronavírus. Então, queria saber um pouquinho desse panorama em relação aos últimos anos e também como é que a uhum, gente fica com o Brasil, com a oferta do Brasil na oferta mundial, já que a gente deve ter uma claro. safra brasileira menor, Inclusive, Uhum, vocês já recentemente revisaram as estimativas
alternativas de produção de açúcar, né? A moagem também deve ser menor e também impacto na produção de etanol aqui no Brasil, né? Não, realmente. Até a pandemia, a nossa curva de demanda, ela era uma crescente com ritmo um pouquinho desacelerado. Na década passada, a gente falava que a média de crescimento era entre 2,5% e 3% ao ano, e daí nos últimos 5 anos, mais ou menos, com uma concentração um pouquinho mais forte dos governos e dos países desenvolvidos sobre consumo um pouco mais moderado de açúcar, você viu a curva se achatando um pouquinho, mas ainda assim com crescimento. A gente estimava um crescimento médio de 1% ao ano. Com a pandemia, obviamente, deu essa bagunçada aí dentro dos nossos modelos. Então, com essa volta da recuperação aí em 21, 22, a gente entende que os níveis de demanda acabam se tornando muito próximos do que a gente viu em 19, 20, mais ou menos nesse período. Então, a gente meio que tenta voltar ao que a gente viu há 2 anos atrás. E a gente talvez volte a ter uma certa recuperação ao redor aí dos próximos anos. Mas acho que essa trajetória, né, eu não consigo afirmar para você que volte a patamares de 1%. Uma das coisas que tem preocupado bastante, e conversando com os analistas aqui da companhia ao redor do mundo, o que eles têm observado muito é que os ministérios de saúde de cada um desses países, eles têm uma preocupação muito grande em relação a como a população está se recebendo, enfrentando a variante Delta e assim por diante. E sabendo que as comorbidades, diabetes, obesidade, têm prejudicado bastante os quadros de saúde, talvez haja algumas movimentações um pouco mais, não de banimento de açúcar, né, ou de taxação dele, mas um pouco mais de conscientização. A gente tem visto isso acontecendo no Brasil, por exemplo. A gente viu que foi aprovado aí um novo labeling, né, um novo rotulamento dos produtos com alto teor de açúcar e sódio. Então, os produtos são obrigados a terem isso bem estampado, bem explícito na capa deles, né? E a gente tem visto isso acontecendo também no Chile, no México. Então, talvez você tenha essa movimentação, ou seja, a conscientização te leve a uma curva um pouco mais achatada. Eu ainda acredito que seja de crescimento, afinal de contas, a curva de açúcar ela é muito uma função de PIB per capita, né, no geral, e então você tem ainda assim um ligeiro crescimento. Mas aí fazendo o outro paralelo, né, em relação à oferta, que você perguntou, a gente acabou de passar realmente por uma revisão de safra. Essa safra 21, 22 do Centro-Sul está muito complicada, né? A gente tem visto um período de seca extremamente acentuado, com reflexo nos preços de energia e o PLD no limite máximo legal dele, reservatórios ali em níveis críticos e necessidade de ligar as termoelétricas. E é claro que isso vai impactar que todas as agriculturas, né? Não só açúcar, mas milho, soja, assim por diante, né? E além disso, né, como São Pedro foi um pouco não misericordioso com a gente, deu o efeito da geada também no finalzinho de junho e julho, né? Então hoje a nossa visão é que é uma retração bem forte em relação à disponibilidade de cana. A safra passada foram 605 milhões de toneladas, hoje nós estamos estimando algo próximo de 520 milhões de toneladas de cana. E ainda assim a gente vai ter uma certa recuperação na quantidade de açúcar, né, que a gente tem dentro da cana, consegue amenizar um pouco todos esses efeitos climáticos adversos. Na nossa percepção, a produção de açúcar deve ficar em algo próximo de 32,5 milhões de toneladas. E pensando que hoje o Brasil é o principal figurante, o principal fornecedor de açúcar mundial, só para você ter uma ideia, Jonathan, nos nossos balanços, o Centro-Sul Brasil corresponde a algo próximo de 80% do share do açúcar bruto mundial. Ou seja, qualquer coisa que aconteça aqui no Brasil vai ter um impacto significativo em preços. Não à toa a gente viu há 2 semanas atrás, com a publicação dos números da Única, com os efeitos de geada, o mercado número 11 rasgando e passando os 20 centavos, né? Exatamente, exatamente. Diante desse movimento também de preços e acompanhando as informações aqui do Brasil, né, dessa safra, como você mencionou, né, uma safra Uhum, bastante impactada pela condição climática, né, seca, que a uhum, gente vem acompanhando de alguns meses. Tivemos 3 grandes, né, geadas ocorrendo aí sobre o uhum. centro-sul do país. Também queria saber o que vocês têm de informações relacionadas à Índia, né, que é o segundo maior aí, produtor de açúcar do mundo. Também tem aí uma movimentação do país em relação ao etanol futuramente, né? Uhum. O que a gente pode ter de informações da Índia também? Sim. Acho que da Índia tem sido um movimento bem interessante mesmo, né? O que muito pegou, acho que
grande parte do setor de surpresa. Sempre foi um player que foi disruptivo em relação à oferta, né, com práticas de subsídio acontecendo para exportações aqui e ali, né, e um governo muito populista e muito baseado nos produtores de cana. Não sei se todos estão cientes, mas só para vocês terem uma ideia, a gente acredita que são quantos milhões, mais ou menos? São mais ou menos 200 milhões de pessoas de forma indireta que são impactadas no setor de produção de cana. Então, qualquer medida que o governo possa vir a ter que favoreça essa população é, uma certa maneira, um jeito um pouco mais facilitado de você angariar votos, né? Então, é por isso que eles sempre tiveram essa prática de defender muitos fazendeiros, um pouco menos as indústrias, mas ainda assim também favorecendo, mas um foco de mudanças de regulatórios muito em produção de cana, não na produção de açúcar. Mas o que acabou acontecendo foi exatamente isso, né, que você falou. A gente tem visto um shift muito grande, uma mudança interessante acontecendo. Eles viram que continuar com práticas de subsídios de açúcar não ia levar a lugar nenhum. Afinal de contas, toda vez que o governo anunciava um programa de exportação subsidiado, você tinha uma disrupção dentro do número 11 e acaba depreciando demais os preços. E aí acabava fazendo que o cheque que o governo tinha que bancar para exportar esse açúcar fosse cada vez maior. Então eles falam assim, não, gente, vamos ter que mudar isso. Juntando com o assunto de petróleo muito apreciado, eles falam assim, não, a gente precisa também reduzir a dependência de petróleo internacional. Então aí o útil ao agradável, eles acabaram pensando, vamos produzir etanol. No primeiro momento a gente estava bem cético em relação a tudo isso, porque o governo falava, mas não tomava nenhuma medida, mas as medidas começaram a serem tomadas de forma bem efetiva. Por exemplo, no passado, as indústrias de açúcar eram proibidas de produzir etanol a partir do suco da cana. E só podiam produzir etanol através do melaço, dos subprodutos, né? Que fazia com que o processo fosse extremamente ineficiente. Hoje já mudou. Eles falam, não, a partir de agora vocês podem sim produzir etanol a partir do suco da cana. E além disso, antigamente era proibido ter destilarias apenas, hoje você pode fazer isso também. E estão financiando com linhas diferenciadas a construção de refinarias. Ou seja, parece que o governo está realmente bem sério. E para incentivar ainda mais esse setor de etanol, eles também começaram com um programa de blending de combustíveis bem interessante, e até relativamente agressivo, eu diria. A meta inicial era que até 2025 eles pudessem produzir um blend, se eu não me engano, de 20% dentro da gasolina deles. Não são os 27% que a gente pratica aqui no Brasil, mas já é um bom caminho, né? Então isso já faz com que grande parte da produção deles de cana não deixe de virar açúcar, então você consegue meio que limpar o mercado mundial de açúcar e converta para etanol e resolve uma situação um pouco mais doméstica deles, né? Sim, com certeza. Movimentações bastante importantes que a gente deve estar ligado aí, né, nos próximos meses, nos próximos anos também, né, Henrique? Bom, queria saber. Isso. Isso. Desculpa, só para te interromper aqui, Por favor. para o pessoal ficar no radar, né? A safra indiana deve começar aí nos próximos 2, 3 meses, então acho que teremos um pouquinho mais de clareza e certeza de como que o setor tá se acomodando, como ele está se reformulando, né? Nos próximos 2, 3 meses. Então, qualquer informação a gente volta a falar exclusivamente sobre esse tópico. Perfeito, com certeza, Henrique. Bom, queria falar um pouquinho em relação a etanol, né? Porque a Uhum, gente aqui no Brasil, né? A gente que, principalmente no estado de São Paulo, utiliza-se muito do biocombustível, né? Do etanol. uhum, E quando a gente fala no cenário de demanda, né? A gente teve, claro, um impacto bastante forte da pandemia, né? Sobre a demanda por etanol. A gente tem visto já há várias semanas o etanol hidratado, né? Perdendo competitividade sobre a gasolina. uhum. Em contrapartida a esse cenário todo, a gente vê uma maior oferta de etanol anidro, né, que é justamente aquele etanol misturado à gasolina. Queria que você atualizasse a gente um pouco em relação ao cenário de etanol aqui no Brasil, o que a gente deve estar atento aí nas próximas semanas. Claro, não, com certeza. Aquela quebra de safra que eu mencionei um pouquinho anterior, toda a retração de disponibilidade de cana que a gente vê no nosso balanço, obviamente vai ter um impacto no açúcar, afinal de contas é uma quebra de safra bem acentuada. Só que na nossa percepção, acho que a parcela mais impactada é realmente na oferta de etanol. Grande parte disso é por uma questão comercial, que as usinas elas já precificaram bastante o açúcar da safra 21 e 22, então você cria acordos comerciais e se é obrigado a honrá-los, né? Pois as multas são muito grandes. Então você tem aí uma retração bem significativa da produção de etanol.
Em relação à demanda, até voltando àquele assunto sobre o Covid, como que foi impactado, relativamente interessante e até chocante alguns dados, né? A gente tem visto uma demanda de combustíveis, gasolina, hidratado e anidro, muito forte. Mesmo nesse momento, que foi esse ano 21, foi um momento de transição pandêmica, ainda assim a gente viu um ciclo Otto muito forte, muito acentuado. Mesmo com a gasolina muito cara, a demanda estava respondendo, ela estava demandando esse combustível, consequentemente foi o que acabou acontecendo, né? Que nem você mesmo falou, a paridade de preços entre gasolina e etanol nos postos de combustíveis favorece muito a gasolina hoje. Se eu não me engano, a paridade de preços que a gente fala, a diferença entre hidratado e gasolina, é mais de 70%. Então, consequentemente, você tem uma opção natural por abastecer o carro com gasolina, não por etanol. Por uma questão de rendimento e assim por diante, né? Então, não à toa você tem visto o share de hidratado, a participação dele dentro da matriz energética de combustíveis, caindo. O que era algo próximo de 30%, 32%, hoje está abaixo de 30%. Em contrapartida, com uma demanda mais forte de gasolina, você tem uma demanda mais forte de anidro também, para fazer a mistura do blend, né? Então, consequentemente, você tem visto também uma mudança na chave das usinas de produzir mais anidro do que hidratado. Então, consequentemente, você consegue aí meio que organizar o balanço, né, de oferta e demanda como um todo. Mas a nossa leitura, nesse primeiro momento, toda essa demanda muito forte, essa mudança de mix e assim por diante, justifica todas essas subidas de preço que nós temos visto na Esalq, né, no índice, e a gente acredita que com a oferta um pouco mais apertada, com essa quebra de safra, a situação deve ser uma permanência de preços relativamente apreciados para etanol. Perfeito. Henrique, olha, muito obrigado pelas suas informações aqui no Notícias Agrícolas, viu? E, claro, diante de toda essa nossa conversa, tem muitos tópicos aí que a gente deve acompanhar ao longo dos próximos meses, né? A gente que termina a safra 2021-22 aqui no Centro-Sul do Brasil só lá em março do ano que vem. Então, a gente tem muito ainda para falar e queria que você pudesse aqui atualizar a gente durante todo esse ano com essas informações tão preciosas aí de vocês, viu? Com certeza, eu agradeço profundamente pela oportunidade. Quem você falou, é uma via de duas mãos. Se vocês precisarem, por favor, acionem a gente, que a gente quer muito poder compartilhar o que a gente está olhando e está pensando aqui com vocês, tá bom? Com certeza, ainda nos falaremos muito aí, porque essa safra 2021-22, né, de cana-de-açúcar aqui no Centro-Sul do Brasil, como a gente vem falando já há algum tempo, é uma safra que merece muita atenção, né, uma safra bastante impactada pela condição climática. Primeiro, né, no ano de 2020, por vários anos a gente acompanhou aí seca extrema em várias regiões e, né, mais recentemente tivemos as geadas aí, né, também com impacto forte sobre a safra e diante desse cenário todo, né, a produção de açúcar diminuiu aqui deve diminuir aqui no Centro-Sul do Brasil, produção de etanol também. Então, esse ano de 2021 é um ano de fortes emoções e claro que a gente vai seguir acompanhando tudo isso aqui no Notícias Agrícolas. Bom, durante a nossa conversa, você viu as nossas redes sociais, né, por aí, é só procurar pelos nossos perfis por lá e você consegue se manter informado através das nossas redes sociais também. E claro, também pelo nosso site, é só você acessar noticiasagricolas.com.br, que o nosso site segue online 24 horas no ar, para você ser o produtor rural mais bem informado do Brasil. Daqui a pouquinho, os nossos boletins seguem, porque tem fechamento do mercado da soja, e você fica por aí para ser o produtor rural mais bem informado do Brasil. A gente te espera. Se inscreva em nossas mídias sociais, no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram @Notícias Agrícolas e no nosso Twitter @Notiagre. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.